e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar mais uma vez e rogar a graça do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que é perfeita, que é inerrante. Tua palavra, Pai, que tem toda a autoridade sobre nós. E nós queremos glorificar o Teu nome, Pai, aprendendo da mesma, rogando a bênção do Teu Espírito Santo sobre nós, abrindo o nosso entendimento, a nossa mente. Que o Teu Espírito Santo nos dê iluminação do texto, da palavra. Que nosso coração, Pai, ao aprender a Tua palavra, se apegue a essas verdades aqui contidas. E que o nosso coração se agarre com firmeza, Pai, para que ao ouvi-la possamos praticar para a Tua glória. Abençoe-nos nessa manhã. Nós entendemos que dependemos inteiramente do Senhor. Somos pecadores e carecemos da Tua graça para entender a Tua palavra, para que apliquemos a mesma, Pai, em nossos corações, em nossa vida. É o que eu te peço, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Irmão, nós os cristãos estamos unidos não só por um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Não é só o compromisso com Jesus que nos torna unidos individualmente, mas também por nosso compromisso com a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Cristo é o quê? São aquele povo, aquelas pessoas que Deus comprou por intermédio do seu Filho na cruz do Calvário. Nós precisamos ter a mesma perspectiva, o mesmo entendimento, a mesma coerência da igreja, da igreja primitiva no primeiro século, quando Jesus a fundou, e redescobrir a visão de uma igreja viva, de uma igreja renovada pelo Espírito Santo, tal como foi nos seus primeiros tempos. O propósito de Deus, irmãos, não é salvar indivíduos e fazer com que eles permaneçam durante toda a sua vida no isolamento, individualmente entre si. Pelo contrário, nós somos convocados, chamados, escolhidos pelo Senhor para nos ajuntar a esse corpo de Cristo, a viver em comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Deus se propôs edificar a igreja como uma comunidade nova e redimida, como um povo que foi restaurado dos seus pecados e chamado das trevas para a luz. Deus a planejou a igreja na eternidade passada. A igreja não foi algo que aconteceu em Atos 2. As pessoas dizem, a igreja começou em Atos 2. Ela já existia no Antigo Testamento, com o povo de Israel sendo nação. Aquilo que conhecemos como a igreja do Antigo Testamento, o povo de Israel. Deus a planejou na eternidade passada. E está levando a cabo no processo histórico do presente agora, a aperfeiçoando, a santificando e vai glorificar a sua igreja na eternidade que virá. A igreja, de fato, ela está no centro do plano da salvação de Deus. Cristo morreu, irmãos, não só para nos redimir de toda iniquidade ou de todo pecado, mas também para nos reunir e purificar para si mesmo um povo entusiasmado pelas boas obras. Não é assim que diz a palavra do Senhor em Tito, no capítulo 2, no versículo 14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e o que mais? E purificar para si um povo, a sua igreja, os seus eleitos, purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então, na eternidade, Deus nos reunirá
aos remidos por Cristo como um só povo, bem como ele tem feito agora no presente, acrescentando ao seu corpo aqueles que ainda hão de ser salvos, do qual o próprio apóstolo João tem uma visão extraordinária em Apocalipse, antecipada desse povo na eternidade, na glória. Ele diz em Apocalipse 7, dos versículos 9 a 10: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Essa multidão de pessoas com palmas em suas mãos é a igreja de Cristo na eternidade. É nós, o povo de Deus, que teremos o nosso corpo glorificado. Então a igreja não é algo que surgiu no tempo, mas é um plano de Deus já realizado na eternidade passada. A Bíblia não fala que Cristo morreu por nós muito antes da fundação do mundo? Cristo, ele morreu com um propósito, Pedro diz. Ele morreu pela igreja, pelos eleitos, pelos que no tempo seriam chamados pela pregação do Evangelho, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, como é uma igreja viva? Sim, nós sabemos que a igreja de Cristo não é uma instituição humana, que foi o homem que criou na terra, que foi o homem que criou a igreja presbiteriana do Brasil, e que aqui é do homem, tudo é do homem, ou qualquer outra igreja que conhecemos em nossos dias, que seja bíblica. Nós sabemos que foi Cristo que a constituiu, que Ele que a comprou com seu precioso sangue. Mas como é que é uma igreja viva? O que define uma igreja cheia do Espírito Santo? A ideia que nós temos de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que grita, né, que ultrapassa os decibéis, e que grita e quebra a cadeira. E será que esse é o sinal de uma igreja viva segundo as Escrituras? Claro que não, meus irmãos. É natural para responder essa pergunta, nós voltarmos ao relato do Pentecostes em Atos 2. Costumamos ver a igreja primitiva como uma atitude às vezes romântica, idealista, e achamos algo tão distante de nós. Mas às vezes também ficamos maravilhados com o ímpeto evangelístico, com seu impacto transformador no mundo. Falamos às vezes da igreja primitiva com admiração, como se não tivesse nenhum defeito, como se fosse uma igreja perfeita. E nos esquecemos às vezes das heresias, das hipocrisias, das rivalidades e imoralidades que perturbavam a igreja primitiva, tanto quanto a perturba até hoje. O fato de sermos igreja não nos constitui santos impecáveis. Somos santos sim por causa de Jesus, mas a igreja de Cristo, a noiva do Senhor, ela está se aperfeiçoando por meio do Espírito Santo, pela aplicação da palavra, mas não nos torna isentos do erro, do pecado. Nós podemos olhar para a igreja de Corinto, que era uma igreja cheia de problemas, uma igreja que tinha rivalidades, uma igreja que nem acreditava que o próprio apóstolo Paulo havia sido enviado por Cristo, duvidavam do apostolado de Paulo, igreja que tinha o filho do pai abusando da própria nora, da madrasta, aliás. Teve situação de Paulo ter que entregar espírito de alguns indivíduos ao próprio Satanás, por causa da perversidade e da imoralidade. E esse também é a igreja primitiva, do primeiro século, a igreja aos Coríntios. E aí temos a igreja aos Gálatas, bem como todas elas tinham os seus problemas, bem como elas tinham todas essas situações, heresias, rivalidades, hipocrisias, problemas, como qualquer outra igreja aqui nesse mundo. Essa é a igreja de Cristo. Mas como que nós podemos perguntar como é uma igreja viva? Mas é evidente, irmãos, que essa igreja primitiva em Jerusalém, ela foi profundamente renovada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. E qual era a evidência desse poder do Espírito Santo na vida da igreja? Se pudermos responder essa pergunta, poderemos também responder a outra: qual é a evidência da presença do Espírito Santo na igreja hoje, dos dias em que vivemos? O que define uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja
cheia do poder de Deus, guiada pela palavra do Senhor. Lucas descreve 4 marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo aqui em Atos 2, dos versos 42 a 47. E esses são os traços que deveriam caracterizar toda a igreja aberta para a presença e o poder do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que aprendemos aqui, a partir do versículo 42, e a primeira marca, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse é o primeiro ensinamento. Essa é a primeira didática que aprendemos do texto. A primeira característica surpreendente, né, é de que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja viva, ela é uma igreja que está aprendendo. Ela é uma comunidade que estuda a palavra de Deus. A primeira coisa que Lucas disse sobre a igreja renovada, cheia do Espírito de Deus, é que ela perseverava na doutrina dos apóstolos. O que significa a palavra doutrina? Né, que vem do latim didaquê. O que significa a palavra doutrina? Irmãos, pode ficar à vontade. Ensino, exatamente. Doutrina significa ensino, estudo, está voltado a isso. Então, doutrina não é, irmãos, usos e costumes. Não é a bata que o pregador vai botar e tem que ser até aqui, cobrir até o dedo dos pés e o dedo das mãos. Porque os irmãos vão ter que colocar um chapéu. Doutrina não é isso. E as pessoas hoje, em nossos dias, acham que doutrina é usos e costumes. Quando que não, doutrina é ensino. Doutrina é estudar a palavra de Deus. E Lucas faz questão de, ao relatar em Atos 2:42, dizer que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Nós poderíamos dizer, irmãos, que no dia de Pentecostes o Espírito Santo abriu como que uma escada para a igreja, onde os mestres dessa escola eram os apóstolos. Foram aqueles que foram chamados por Cristo, escolhidos por Cristo, preparados por Cristo para tal tarefa, a quem Jesus tinha escolhido e treinado para essa tarefa. Cerca de 3.000 estudantes, né, se podemos dizer assim, se converteram de uma só vez pela pregação do apóstolo Pedro. E o que é mais interessante, que esses recém-nascidos na fé, convertidos, que estavam cheios do Espírito, eles não estavam dedicados a desfrutar de uma experiência mística, ou buscando algo fora do ensino da palavra de Deus, ou tentar arrazoar sobre o que criam. Pelo comentário que vemos de Lucas, dizem que eles faziam questão de perseverar na doutrina dos apóstolos e queriam aprender tudo o que fosse possível. O que eles tinham? Eles tinham fome da verdade e queriam sentar-se aos pés dos apóstolos e absorver seus ensinamentos. Aqui é a primeira característica que vemos de uma igreja verdadeiramente viva, segundo as Escrituras. Não é uma igreja que estava incutida com movimento. Não era uma igreja que estava incutida em fazer bagunça, baderna. Não. Apesar da igreja de Cristo ter transtornado o mundo, né, com a sua pregação, com o seu ensino, eram pessoas que se dedicavam a estudar as Escrituras, a estudar a palavra de Deus. Irmãos, a plenitude do Espírito Santo é incompatível com o anti-intelectualismo. O que é isso? Esse anti-intelectualismo? Nós acharmos que não devemos usar o nosso intelecto, a nossa inteligência, enquanto a nossa fé. As pessoas acham que há uma separação entre razão e fé. O que é a razão? É algo lógico. O que é a fé? As pessoas dedicam a fé somente àquilo que é místico, aquilo que não se vê. Mas a razão e a fé estão amplamente ligados um ao outro. O que Paulo diz em Romanos 12, no versículo 1? Rogo-vos, pois, os irmãos sabem? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. O culto é feito de forma racional. A nossa fé é feita para se pensar. Você deve pensar no que você crê. Você deve raciocinar no que você crê. A Bíblia foi nos dada para isso. E a igreja primitiva ela era marcada por isso.
pelo ensinamento dos apóstolos e pela dedicação dos novos discípulos de Cristo ao ensino, ao estudo das Escrituras. Isso é o que evidencia primariamente uma igreja viva, uma igreja que ama o Senhor e que ama a palavra, uma igreja que tem fome da verdade e que quer continuamente aprender das Escrituras. Irmãos, nós temos um livro, né, a Bíblia, que compõe 66 livros. 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. Aqui nós temos, não é meramente um livro como o outro, não é como o livro de Einstein, não é como o livro de qualquer outro filósofo, não é um livro que ultrapassa com o tempo, ou que tem validade. É um livro que está contido na mente de Deus. É um livro que não fica antigo com o tempo. Pelo contrário, nós já temos o quê? Mais de 2000 anos da história da igreja. E estamos aqui em 2025, estudando a mesma palavra que a igreja do século 2, 3 estava estudando. E nós percebemos a validade, nós percebemos a veemência, nós percebemos a atualidade das Escrituras para os nossos dias. Não invalidou, ela é perfeita, ela é inerrante. E quantos livros que durante o século 2, 3, né, alguns estudiosos colocavam de pé de igualdade com a Bíblia, dizendo que a Bíblia iria ultrapassar e que esse livro iria ultrapassar e que o livro deles permaneceria. Chegou um filósofo, né, e dizer que o combo dele acerca da filosofia ficaria mais famoso do que a Bíblia, e que a Bíblia se tornaria ultrapassada com o tempo. Isso não aconteceu, para a glória do Senhor, né? E nem pode acontecer. A tua palavra permanece eternamente no céu, diz o salmista no Salmo 119. A palavra do Senhor é eterna, irmãos. Se Deus nos deu uma palavra em nossa língua, se Deus nos deu as Escrituras, nós precisamos utilizar o que para entendê-la? O intelecto, a razão. Deus nos fez seres racionais. Nós não somos como a mula, né, como a Bíblia diz, sem entendimento, que tem que pegar pelo cabresto. Não, nós somos seres racionais, inteligíveis, que têm a capacidade de interpretar e entender as Escrituras. Sim, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. E a igreja foi capacitada pelo Espírito Santo. Nós não vivemos na plenitude do Espírito, no derramamento do Espírito Santo. Então é incompatível para a igreja hoje o anti-intelectualismo. E é interessante que a igreja hoje, ela se dedica à burrice. A igreja se dedica a isso, a um anti-intelectualismo. A igreja acha que no culto, ou uma igreja é considerada viva pelo barulho que ela faz. Né, irmãos, eu fui pregar numa igreja, não vou nem dizer que é a dominação, mas eu fui pregar numa igreja na folha 35, né, a convite de um amigo meu, de um jovem. Insistiu, vai lá, moço, pregue. Isso não foi agora, foi em 2019. Não, moço, minhas pregações, o povo assim meio diferente, o povo vai achar meio estranho. Ele, bora, moço, que a igreja lá gosta do negócio. Rapaz, eu vou lá só para ver como é que é esse negócio. E eu comecei a pregar a palavra de Deus. E no momento dos louvores, você percebia que as pessoas se batiam que nem galinha quando você quebra o pescoço dela. Teve um cara que quebrou a cadeira no culto. O outro se bateu na parede. Irmãos, aquilo não é obra do Espírito Santo. Isso não é evidência do Espírito Santo de Deus. Aí as pessoas dizem, irmão Mateus, mas em Atos 2 as pessoas zombavam dos apóstolos, dizendo que eles estavam como que embriagados, bêbados. Né? O povo não zombava aqui, diz, esse povo está embriagado, não tem condição. Mas qual é o motivo deles dar essa embriaguez? Eram homens iletrados que estavam falando outras línguas. E por falarem outras línguas, pelo comportamento deles quanto ao idioma, as pessoas dizem, o povo parece estar balbuciando e ser bêbado. Línguas maternas. Não é isso? Estão agindo que nem bêbado. Quanto àqueles que entendiam, não. Eles diziam, rapaz, nós ouvimos esse povo falar das maravilhas de Deus. E eles estão falando isso na nossa língua própria materna. E nós entendemos o Evangelho agora. Esses iletrados, né? Esses que são da Galileia, pescadores. E nós estamos entendendo eles falando da maravilha de Deus. Não é porque eles estavam quebrando tudo, né? E balbuciando e esse tipo de coisa, como vemos na igreja hoje. Não. Eram porque falavam em outras línguas, a quais o Espírito Santo concedeu que falavam.
E outra coisa, línguas idiomáticas. Não eram línguas ininteligíveis, a quais as pessoas não entendiam. Por isso que Paulo disse, se alguém fala língua estranha na igreja, que tem o quê? Se não tiver, fique calado. Não é assim? A Bíblia diz? Então, a língua estranha, a língua idiomática de Atos 2 era para a edificação da igreja. A língua que temos visto hoje é uma língua que ninguém, nem quem fala, entende. Isso não é obra do Espírito Santo, irmãos. Nós devemos ter discernimento quanto a isso. E a primeira característica, de uma igreja bíblica, de uma igreja verdadeira e viva, é uma igreja que usa a sua razão para entender. O texto diz o quê? Vamos ler Atos 2,42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Irmãos, não existe nenhum outro modelo na Bíblia de igreja pela qual nós devemos tomar como parâmetro, senão a igreja primitiva. O modo como os apóstolos viviam, o modo como a igreja se comportava. E a dedicação, Pedro faz questão de dizer que a primeira característica era de um povo que se dedicava ao estudo das Escrituras. Mateus, como é que o senhor diz que a igreja que Deus fundou foi? É isso? Deus fundou a igreja. Deus fundou. Mas como assim, se a primeira igreja que veio foi a igreja católica do romano do século XIX? Não, ela nem existia ainda, a igreja católica. Ela nem existia ainda. A igreja católica foi criada no século VI. Mas Martinho Lutero e João Calvino não tiraram a reforma. O protestante não foi dessa igreja da católica? Exatamente. A reforma, o que aconteceu com a reforma? A reforma aconteceu porque a igreja estava se desviando da palavra, que é a igreja católica romana. Foi um desvio doutrinário. O que os reformadores fizeram? Eles combateram as heresias da igreja católica e aí surgiu a reforma protestante, que é o que conhecemos hoje. Muitos anos depois. Então a primeira característica, irmão, de uma igreja viva é uma igreja que se dedica ao estudo da palavra de Deus. Uma igreja que ama a verdade do Senhor, que quer aprender mais e mais da palavra. Quem é que pode, irmãos, durante toda a sua vida, durante mais de 2000 anos, entender tudo que está aqui? Nossa mente é limitada. Aqui está contida a mente de Deus. Nós vemos quantos pastores já se passaram, quantos estudiosos, quantos livros são escritos quanto à Bíblia, para explicá-la, comentários, teses de teologia. São livros aí que dá quase até o céu, se for colocar uma pilha. E ela ainda existe pessoas fazendo comentário dela, fazendo seminários. E nós ainda estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Nós estamos nessa escola do discipulado, todo crente participa dela até o final da sua vida. Outra coisa, até a eternidade. Porque nós na eternidade também não poderemos ver como é que entenderemos completamente esse mistério do Evangelho de Deus. Por isso que é necessário uma eternidade para estarmos com Ele. As pessoas às vezes olham para o céu e acham, vai ser algo chato, não, ali eu vou chegar e pronto, acabou. Não, meu irmão, não é bem isso. É uma eternidade. Você imagina o que tem para não desfrutar uma eternidade com Deus, onde nós, como seres ilimitados, mas apesar de sermos glorificados, não vamos ainda entender por completo, tudo isso. Irmão Wagner queria falar primeiro. Irmão, esses livros, outro dia eu falando com o Jean, falei, Jean, eu estou precisando de um livro lá de estudos sociais. Ele me trouxe um livro de estudos sociais. Aí o Felipe disse, pai, é raro. Aí eu falei, é raro mesmo, porque assim, quando eu era bem, a segunda série, não tem mais esse livro, Só que eles são raros, esses tipos de livros, essas outras doutrinas, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas a Bíblia é a única, ela é única. E muitos acontecimentos da igreja acontecem coisas erradas, ou até na vida mesmo cristão fora, quando ele diz ser cristão, é por falta da leitura mesmo. Porque quando a gente passa a ler, a estudar a palavra, a gente vê a própria vida da gente. Sim. E aí a gente começa a ser confrontado por essa leitura maravilhosa, que ela ensina a pensar, até os pensamentos, Deus diz que Ele espalha nossos pensamentos. Então Ele ensina até em que nós pensamos, Sim. Até como conduzir a nossa mente,
Sim, e alguns desses pastores, eles estão preocupados só na igreja cheia e estão preocupados na fala, né? Em falar bonito, em satisfazer uma pessoa que chega derrotada fora, na igreja, ela não quer ouvir a palavra, ela quer ouvir só uma palavra de conforto, né? Eles estão preocupados em se confortar as pessoas e não em dizer a verdade, em mostrar Cristo, a solução verdadeira, né? A solução verdadeira, eles não estão atrás disso. A igreja de Cristo não, irmãos, ela é uma igreja que se dedica no estudo da palavra. Deus. Sim. Na igreja tem tantas pessoas do mal quanto do bem, né? Pedro, segura aí. Deixa eu terminar o estudo, depois tu me pergunta, tá bom? Porque tu tá tirando um pouco o sentido do estudo. Segura aí, depois nós vamos conversar. Irmãos, como que se aplica isso, essa perseverança na doutrina dos apóstolos? Como que se aplica isso a nós hoje, a igreja? O que é que significa para nós preservar na doutrina dos apóstolos? Ser fiel em conservar os seus ensinamentos. Porque nós entendemos que não temos apóstolos hoje. Nós não temos mais ninguém hoje na igreja com a autoridade de Paulo, com a autoridade de Pedro, né? Então, como que nós perseveramos na doutrina desses apóstolos? Porque eles tinham uma autoridade única para ensinar em nome de Jesus. E ninguém tem essa autoridade hoje, né? Eu acho muito interessante que muitos têm se intitulado apóstolos. Mas um dos primeiros requisitos para se ser apóstolo, de acordo com a Bíblia, é ver Cristo ressuscitado. E nenhum desses aqui que nós vemos que diz apóstolo viram. Então, é que nem Augusto Nicodemos fala, né? Que apóstolo bom é apóstolo morto. É os que já morreram. Porque os de hoje, eles se intitularam apóstolo. Não existe mais o ministério, o ofício de apostolado hoje na igreja. Então, como que se aplica nós perseverarmos na doutrina, no ensinamento dos apóstolos? Como que se aplica, irmãos? A Bíblia, exatamente. Seus ensinamentos chegou até nós pela Bíblia. Chegou até nós pelas Escrituras. O Novo Testamento é precisamente isso, os ensinamentos dos apóstolos. Aqui não estão contidas as cartas, aqui não estão contidos os evangelhos do Novo Testamento, que os apóstolos deixaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos perseverar no estudo da Bíblia, das Escrituras. Aqui está contido o ensinamento que a igreja necessita, né? Esta é a única classe de sucessão apostólica que sucede à era apostólica que cremos. É a continuidade da doutrina apostólica contida na Bíblia, na palavra de Deus. Então o indivíduo pode se levantar e dizer que é apóstolo, né? E eu creio, vocês precisam crer que eu sou apóstolo. É que nem aquele Henrique Cristo, não sei se os irmãos já viram. O Henrique Cristo, né, que disse que é o Filho de Deus, que ele é Jesus, e que Jesus e que ele que é o Messias. Paulo diz, irmãos, por isso que é bom nós entendermos a doutrina dos apóstolos e lermos as cartas, senão nós seremos enganados. O que Paulo diz em Gálatas 1:8? Que ainda que eu, Paulo, vos pregue outro evangelho, que valendo que vos tenha anunciado, seja considerado a nada. Ele vai ainda mais, ainda que eu, ou um anjo do céu, Miguel, Gabriel, descesse aqui e pregasse outra palavra, além do que eu já dei para vocês, considere a nada. Vocês já imaginaram, irmãos, se acontecesse isso? Né? A igreja hoje, do jeito que ela é, menina, superficial, e não crê na Bíblia. Se viesse uma luz, aparecesse uma voz, as pessoas, não, vamos crer no que essa luz, essa voz está dizendo, porque não tem conhecimento bíblico. O povo de Deus, a igreja que tem o Espírito Santo, ela sabe que Paulo disse já, que se ele mesmo, qualquer outra pessoa, ou até um anjo do céu, descesse aqui e pregasse outra coisa que ele já havia ensinado, deveria ser considerado amaldiçoado. Não é de Deus. Não é de Deus. Assim também o povo de Deus conhece a vontade de Deus na Bíblia. É nela que nós devemos perseverar. É no ensinamento deixado pelos apóstolos na mesma. Então isso se aplica a nós hoje, para a igreja hoje, por meio da Bíblia. Nós perseveramos no estudo da mesma. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja bíblica. É uma igreja, irmãos, apostólica. Nela se ensina as Escrituras. Numa igreja viva. Os pais ensinam a Bíblia aos filhos. Os membros da igreja leem e refletem sobre a Bíblia em casa.
Uma igreja viva é marcada por isso, por pessoas que se dedicam a ler as Escrituras, não somente na igreja, mas em casa também, no culto doméstico, no momento de oração. A igreja viva é marcada por isso. O Espírito de Deus dirige o seu povo a submeter-se à sua palavra, a palavra que Ele nos deu. E quando Ele faz isso, essa igreja, ela se renova com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha com a palavra, ele não trabalha a parte dela. Ele nos guia, nos sustenta, nos edifica pelas Escrituras Sagradas. E uma igreja viva, irmãos, é uma igreja que persiste no ensino da Bíblia. É uma igreja que persiste em aprender, congregar-se em casa, em fazer estudos das Escrituras Sagradas. Essa é a primeira característica, então, o ensinamento apostólico. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A segunda característica é a comunhão e a ajuda mútua dos irmãos, que ele tinha de uns para com os outros. Vamos ler os versículos 44 a 45. Aqui, em cada alma havia temor, né? Nós não lemos o versículo 3. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso aqui se aplica à era apostólica, viu, irmãos? O versículo 43. Se aplica aos apóstolos. Nós lemos o que em Hebreus 2, no momento da contrição? Né? Que nós não devemos ser negligentes e nos apegarmos com firmeza às verdades a nós dadas. Ou seja, aquilo que nos foi ensinado pelos apóstolos. As quais o autor diz que foi dada pelo Senhor e confirmada. Vamos ler lá? Vamos ler lá para não ficar meio. Vamos abrir lá em Atos 2, para os irmãos verem que não é coisa da minha cabeça. Atos 2. Por que os sinais só ficaram para o período apostólico? Aqui o autor dos Hebreus vai ensinar o porquê. Aqui está, por essa razão, irmãos, importa que nos apeguemos com mais firmeza, capítulo 2, às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que verdades são essas? O ensino apostólico, dado por Jesus aos apóstolos. Ele continua: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, ou seja, na antiga aliança, a lei que foi dada por Moisés, e todos aqueles que a desobedeceram receberam o justo castigo, aí ele traz para nós, para a igreja: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada pelo Senhor, foi depois o quê? Foi depois confirmada pelos que a ouviram. Por quem? Pelos apóstolos. Não foi a eles que o Senhor Jesus ensinou o Evangelho? Como é que Deus deu testemunho de que os apóstolos eram aqueles por quem Jesus escolheu para serem testemunhas suas? Dando Deus, juntamente com eles, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Como que nós entendemos no Novo Testamento que os apóstolos 12 foram convocados e chamados por Cristo para o apostolado? Porque os sinais testificaram isso, a ponto de a própria sombra de Pedro, de passar pelos enfermos, eles foram curados. A ponto de Pedro colocar um lenço na testa, com um olhado suado, levar para o enfermo e ele ser curado. Não é assim que dizem Atos? É isso. Isso se aplica hoje aos apóstolos de hoje? Não, irmãos. A palavra de Deus diz aqui que Deus deu esse testemunho da palavra de Cristo por meio de sinais e prodígios para testificar. Irmão Mateus, então, não tem cura hoje? Como é que é isso? Ninguém pode ser curado hoje? Sim, claro que sim. Deus é soberano e faz milagre como Ele quer. É Deus quem cura. É Deus que faz segundo a vontade dEle. É Ele que restaura uma pessoa, não somos nós. Mas a pessoa hoje, como muitos apóstolos têm feito, botar um lenço, aí leva o lenço lá e vai ser curado. Não, isso não é bíblico. Eu não vou nem falar também os nomes, porque os irmãos já sabem quem são que eu estou falando. Então, os apóstolos fizeram sinais e maravilhas, confirmando que eles haviam sido chamados pelo Senhor para serem colunas, serem o fundamento da igreja primitiva. O segundo ponto, agora vamos para o versículo 44. A comunhão e a ajuda mútua dos irmãos.
Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades, e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Outra característica marcante da igreja primitiva, a generosidade, a ajuda mútua, a comunhão. A segunda marca de uma igreja viva, irmãos, que descobrimos na leitura de Atos, é o amor e o cuidado mútuo entre os crentes, entre o povo de Deus. Se a primeira marca é o estudo, a segunda é a comunhão. Mas o que é comunhão? A comunhão da igreja não se limita somente àquele momento que acaba o culto e nós vamos tomar aqui um chazinho. Isso ali, biblicamente, comunhão não é só aquilo ali. Comunhão não é só quando nós estamos aqui conversando sobre alguma coisa. Comunhão vai além disso, irmãos. Comunhão não é só esse momento. Comunhão vai além dessas coisas. A palavra comunhão, que se utilizam algumas versões, que é pronunciada como koinonia, é um termo que descreve aquilo que temos em comum uns com os outros. É o que temos em comum. A Bíblia não diz que eles tinham tudo em comum? O que compartilhamos como crentes em Cristo. Isso se refere às duas verdades complementares. É o que compartilhamos em comum. E existe aqui dois pontos que evidenciam a nossa comunhão, essa koinonia, essa comunhão que temos como crentes. Quais são os aspectos que definem essa nossa comunhão? Primeiro, compartilhamos a graça de Deus. O apóstolo João começa sua primeira carta com essas palavras: nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Paulo fala da comunhão que temos com o Espírito Santo. Então a comunhão é uma comunidade trinitária que crê nesse Deus, que é aquele que salva o seu povo e que tem tudo em comum no conhecimento da salvação. Por que nós não podemos ter comunhão com as trevas? Ou com aqueles que têm uma comunhão diferente de nós? Porque não coincide. O que eu creio não é comum com aquele indivíduo crer. Se ele crê numa doutrina de demônio, eu creio na doutrina de Cristo. Não é isso que Paulo diz em 2 Coríntios 6? Não vos pendrais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial é o diabo, o demônio. Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Nenhuma. Não pode ter. Comunhão está ligado ao que nós temos em comum. O que é que nós temos em comum? Nós aqui cremos no mesmo Deus. Nós aqui temos uma só fé, um só batismo. Nós cremos no mesmo Senhor, Jesus Cristo. Nós cremos na atuação do Espírito Santo. Então isso é o que nós temos em comum, isso é o que marca a nossa comunhão, irmãos. Isso é o que marca de fato nós termos essa comunhão uns com os outros. Esse é o primeiro ponto do significado de comunhão. E há um segundo aspecto aqui da comunhão. É também quando temos em comum o que damos. Este é o aspecto que Lucas dá ênfase aqui também no texto, em suas cartas. Também Paulo usa esta mesma palavra koinonia para referir-se a uma oferta que estavam dando às igrejas. Isso nós vemos lá em Coríntios. O adjetivo koinônico, que significa generoso, nesta passagem, Lucas descreve a generosidade dos cristãos primitivos. É aquilo que temos em comum e que, sem nenhum pesar no coração, damos uns aos outros. Paulo não fala que a graça de Deus seja abundante entre vós, nós partilhamos da mesma graça uns com os outros, para que ela seja abundante, rica entre nós. E além mais do que isso, nós oferecemos bens, ajudamos fisicamente uns aos outros, de forma generosa, sem nenhum pesar no coração. Isso é uma marca de uma igreja bíblica, de uma igreja viva. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. Eu acho muito interessante que essa passagem ela nos perturba. Por que ela nos perturba? Nós preferimos às vezes saltar esse versículo aqui, versículo 45, onde diz que nós onde eles repartiam as suas propriedades e davam para todos segundo a necessidade de cada um. Às vezes nós queremos evitar esse versículo, essa passagem.
evitar o desafio que ela encerra. Mas nós devemos imitar isso, o que os apóstolos fizeram. Né? Isso é uma pergunta. Será que nós devemos literalmente imitar isso que eles fizeram? Que Jesus, que todos os seus seguidores também vendessem suas possessões e repartissem o que obtivessem delas? Como que os irmãos entendem isso aqui? No versículo 45. Será que se alguém tem condições deve realmente repartir as suas propriedades, alguém crente, e dar à igreja? Nós que temos bens, devemos vender e dar para aqueles que têm necessidade? Isso é literal, irmãos? Ou é somente uma metáfora aqui que o apóstolo, que Lucas está dizendo? Acho que é uma metáfora. O que os irmãos acham? Metáfora ou literal? A metáfora? Acho que é verdade. Assim. Verdade. Você acha que é literal, né? Mais alguém? Os irmãos acham que é literal? Literal o que? Literal é o que deve ser como está escrito. A metáfora é tipo a comparação, né? Comparação de algo que está dando para... É literal, irmãos. É literal. Não aconteceu isso? O que os que tinham posse fizeram? Eles vendiam as suas terras e colocavam aos pés dos apóstolos. Por quê? A igreja ficou muito grande. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram com a descida do Espírito Santo. Você imagina, irmãos, 3.000 pessoas que tinham vindo do Pentecostes para passar somente aquele período de fertilidade para depois voltar para suas nações. Como que os apóstolos iriam dar conta desse tanto de gente? Aos que tinham condições, venderam as suas propriedades generosamente, botou os pés dos apóstolos, distribuam entre os que têm necessidade, para que a de todos sejam supridas. Isso é um chamado, sem dúvida isso nós devemos fazer. Porém, irmãos, há uma cláusula aqui, né? Isso não se dá a todo crente. Isso é um chamado de Jesus para algumas pessoas. Não são todos. Isso é um chamado. Jesus não fez isso com o jovem rico, né? Que tinha muitas propriedades. Os irmãos se lembram? Né? Sem dúvida, o Senhor chamou alguns de seus discípulos, às vezes até uma pobreza voluntária, de fato se despojar de tudo que eles têm e dar ao Senhor. Esse é um chamamento que fez ao jovem rico, por exemplo. Aí Jesus disse expressamente que vendesse tudo e que desse aos pobres. E o jovem fez o quê? Ele se entristeceu. Por quê? Ele tinha muitas, irmãos, posses, ele era muito rico. E muitas vezes nós fazemos isso, irmão. Muitas vezes nós agimos como jovem rico. Nós não somos ricos, né? Como aquele jovem, mas às vezes temos condições. E às vezes tem irmãos necessitados. E nós às vezes fechamos o coração. Hoje está difícil. Porque, ó, aí chegou dois na minha porta ali. Tá difícil. E aí eu falei, eu tinha, mas eu falei, rapaz, ele disse, eu quero pelo menos um trabalho. Eu falei, eu sabia que ele ia usar droga, né? Porque Sim. já é. Hoje tem que ter sabedoria hoje. Aí começou, zangou, porque eu não queria. Sim. Aí veio outro, eu falei, eu vou dar pra esse. E aí eu dei pra ele, aí depois eu fico pensando, rapaz, eu tiro 20 reais, eu vou pro pão, aí eu dou pro cabo usar droga, eu sei que ele não pode usar droga. Uhum. Eu tem que ter sabedoria. Eu acreditei, né? Mas depois eu fiquei, não, mas. Irmãos, Rapaz, é complicado. sim. Irmãos, não são todos que são chamados para isso. Não era assim, antigamente. Sim. Era mais fácil ajudar alguém. Até na minha época, quando era mais novo, era mais fácil. Então, irmãos, aqui. Pode abrir a porta para dar comigo. Mas nós devemos entender uma coisa. A Bíblia diz o quê? Aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente os de dentro de casa, é pior do que o infiel e negou a fé. Essa passagem de Paulo está no contexto das viúvas, do cuidado das irmãs quanto às viúvas e quanto aos próprios parentes, quanto aos próprios domésticos da fé. O primeiro cuidado da igreja deve ser quanto aos crentes de casa, os domésticos da fé. Você não tem obrigação nenhuma de, primariamente, tendo um irmão necessitado, ajudar alguém de fora. Eu tenho um irmão necessitado e estou me escabelando para ajudar alguém que está lá fora da igreja. Não. A igreja de Cristo, eles depositaram para os apóstolos aqui para ajudar aqueles novos convertidos que estavam na igreja. Então, a ação social se dá primariamente ao corpo, aos irmãos em Cristo. Né? Por isso, por que chegou a ser que eu falei, irmãos? Para a igreja, primeiro é nós, é os irmãos que estão tendo necessidade e precisam.
né? Alguém precisa, fique à vontade. Não é, não, vou agora pegar essa cesta e dar todo para todo mundo de fora, e tem irmãos aqui, que irmão que ganha um salário hoje ainda passa taxa, né? Eu mesmo chegasse alguém com uma cesta em casa, eu achava bom demais. Então, o cuidado deve ser quanto aos domésticos da fé, aos irmãos. Jogar pedra para usar os corpos? Não, não se aplica isso. Não, isso é a pregação do Evangelho. Mas a ação social, o cuidado, o mantimento, assim como os discípulos fizeram, de vender as suas propriedades, dar o dinheiro de forma generosa para o mantimento da igreja. Então nós cuidamos primariamente dos nossos, depois nós vamos por de fora. É assim, está todo mundo bem, todo mundo ok, alimentado, então agora vamos fazer a ação social lá fora. Qual é a família que está precisando? É assim. Por isso que nós devemos ter sabedoria e discernimento quanto a isso. Porém, irmãos, nem todos são chamados a isso, a vender todas as suas propriedades, né? Eu não quero que os irmãos vendam a sua casa e tragam aqui para comer. Isso não é isso que eu estou falando aqui para os irmãos. É que algumas pessoas são chamadas a isso. Mas é interessante que esses irmãos venderam as suas propriedades e não ficaram literalmente pobres. Eles tinham muita riqueza. A Bíblia não continua dizendo que eles se reuniam em casa? Olha o texto para vocês verem. No 46. Diariamente, né? Exatamente. Exatamente. Para dizer que dá o santo e fica, né? Exatamente. É por isso que eu falei que era. Não é como o padre de Assis, né? Foi o de Assis que vendeu tudo, Francisco de Assis que vendeu tudo e viveu como pobre. Não é bem isso. É por isso que eu falei que era metáfora, assim, do motivo de colocar isso aí. Porque assim, a gente como cristão, nós temos esse conhecimento de sermos cordiais uns com os outros, né? Sim. Porque tem uma igreja que ela não devolve o dízimo. Aí, porém, eu acho muito interessante o que eles fazem. Eles ajudam uns no outro o tempo todo. É como formigas. Eles ajudam uns, mas não devolvem o dízimo. Irmãos, isso. A nossa igreja, nós vemos isso exemplo na nossa igreja. Quantas vezes foi que os irmãos já viram insistindo aqui em alguém para dar dízimo? Não. Nós falamos uma vez no domingo, de manhã e à noite. No momento da adoração, né? Exatamente. O cristão tem que ter a consciência. O crente tem que saber que a igreja precisa, tem luz, tem para pagar, tem. Isso aqui é para nós. Esse é o dever do cristão. É algo de forma generosa, para o benefício da igreja, do povo de Deus. Exatamente. Por causa disso, porque o cristão tem essa. Não, mas uma metáfora só ficaria na comparação. É literal porque nós devemos fazer. Se eu tenho uma propriedade e a igreja está precisando, por exemplo, eu vi um exemplo de um presbítero muito interessante, um presbítero de Goiânia. Ele tinha uma chácara, ele vendeu ela para construir uma congregação na cidade. Ele comprou o terreno, construiu o templo, pagou a despesa do missionário, ele fez tudo sozinho. Mas ele não vendeu tudo que ele tinha. Não, ele vendeu a propriedade, porque ele tinha uma chácara só, né? E também não foi dos apóstolos. Não é apologia à pobreza, como os marxistas pregam, né? E assim, os marxistas, eles acham que ninguém deve ser rico, todo mundo tem que dividir, né? Se eu não me engano, esse texto de Ananias e Safira, não tem? Tem também. Pois é. Mas dá para dê de coração, não dê com o coração pesado não, meu irmão. Dê de forma generosa. Ananias e Safira morreram na hora, tentando enganar quem? Deus, né? Tá tudo aí, Ananias? Tá tudo aí, tá não. Tirou, né, um bocado. Se for dar para o Senhor, dê de forma generosa. Dê para que Deus... nunca está só. Jesus ele fala que nós nunca estamos só. Nunca. Todos os dias das nossas vidas. Cada minutinho nós nunca estamos só. Qualquer coisinha, qualquer pensamento, Deus está presente. Então, exatamente. Essa é uma das marcas, irmãos, que evidencia uma igreja viva. A comunhão, né, o ter em comum a fé, o mesmo Senhor, o batismo, a palavra de Deus e também o cuidado mútuo de uns para com os outros. Mas mesmo que não seja o nosso chamado particular de vender tudo isso, todos nós somos chamados a nos amarmos mutuamente, como fizeram aqueles cristãos do primeiro século, a saber da situação dos irmãos, a entender o que o irmão está passando, seja espiritualmente, seja fisicamente, seja financeiramente. É interesse da igreja. É interessante uma coisa interessante também, quando a gente dá as coisas para Deus, a gente não com aquele pensamento que a gente vai ter de volta, mas assim, tipo, não falando da forma dele, porque Deus vai te dar, mas nossa, Deus é incrível. Automaticamente ele ajuda. Não que a gente vai dar para o pensamento que não é uma barganha, né? Eu vou dar isso aqui para ter algo em troca. Não, é isso, moço. É incrível o que a gente faz. A gente se esforça, que a
Deus permite a gente fazer essas coisas. Moço, Deus, o que ele faz na vida da gente é muito maior. Muito. Exatamente. Deus tem cuidado. Irmãos, que interessante. Quem foi que fez a terra? Quem? O Salmo não fala isso? Quem foi que fez os bois? Os cordeiros que vocês têm oferece a mim. É meu. O que vocês têm é meu, Deus diz no Salmo. Então nós estamos dando aquilo que é do Senhor. Não é nós. Nós somos apenas meros mordomos. Né? Por isso o salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? O que eu vou dar para o Senhor com tudo que Ele tem me dado? Não tem nada a oferecer ao Senhor. Mateus, é muito interessante. Você acabou de completar. Lá na empresa, estava conversando com o colega meu sobre questão da Bíblia, sobre ensinamento. E aí, tinha um rapaz que ouviu, né, a gente comentando. Aí ele foi e se entrou na conversa. Aí ele foi falar tudo distorcido do que a gente aprende aqui dentro, né? Falava que a gente não precisava vir para a igreja para poder orar, que podia tirar uma cantinha da casa dele para orar, que não precisava daquela multidão da igreja. E ele foi falando coisa, ele foi falando coisa. Aí eu olhei para ele e perguntei: meu amigo, você estuda a Bíblia? Aí ele: eu estudo, inclusive a minha Bíblia está aqui. Digo: eu vou te falar uma coisa, eu acho que precisa aprender mais uma coisa. Não vou entrar em questão contigo, não, mas eu vou te fazer um convite. Vai na igreja do Congrego, vai lá, visitar a nossa igreja, convida ele, né? Aí ele: não, tá, tudo bem, eu vou lá fazer essa visita para ti. Mas aí eu saí, né? Conversei com ele, saí, ele foi conversando com o moço, e fui questionando e fui ouvindo de longe. E ele conversando, mas tudo distorcido. É muito interessante isso que tu fala, que a gente escuta lá fora. Sim, exatamente. Irmão, isso aí, irmão Silvinho, uma multidão de gente tem sido levado para isso aí. Irmão, já que não precisa viver em comunhão, estar na igreja, por que Jesus reuniu esse tanto de gente em Atos 2? Na própria Bíblia não era comum dos crentes se reunirem em casa, porque não tinha templo como nós hoje, né? Hoje, graças a Deus, nós temos templo. Nós somos amparados pela própria lei do Brasil, que nós podemos cultuar livremente. Antes não, irmãos, era feito na casa dos irmãos crentes, na casa isolado, né, para poder cultuar. E você acabou de falar sobre isso, ele comentou que nós não temos necessidade de dar dinheiro para a igreja. Foi o que eu entrei na hora do nós não temos necessidade de dar dinheiro para a igreja. Aí eu falei para ele: o que não é Deus que te dá? A tua saúde não é Deus que te dá? Tudo que tu tem não é Deus que te dá? Por que a gente não tem que devolver para ele? Exatamente. Até tudo é dele, moço. Não é exatamente, não é da. Não é. Exatamente. Não é para a igreja, é de Deus. É igual fala na Bíblia: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se Toda a sua plenitude, né? E tudo que nele se E ele contém. está dizendo que a terra, até nós somos Deus. Tudo. É verdade. Salmo 24 fala sobre isso. Né? Os espaço é de Deus. Sim, tudo é de Deus. E se respiramos, Deus tira ele. O que vamos fazer? Foi ele que soltou. Exatamente. Irmãos, existe. Aí algumas pessoas falam: como é que eu posso. Irmão, tem motivo demais para nós ser generoso. Tem motivo demais, irmãos, para nós ser grato a Deus. Por isso que o salmista diz: que daria ao Senhor, meu Deus. O Senhor tem me dado tudo. Quem eu, mero pecador, posso dar a Ti, Senhor? Que tudo é Teu. Né? Então esse senso deve tomar a nossa consciência. Eu fico com a dúvida assim: se Deus existe, por que ele não se manifesta com a gente? Por que ele não responde a gente falando com ele? Aqui, Pedro, a tua resposta é tudo aqui, ó. Na palavra. Eu fico encabulado, tem hora que eu fico pensando em virar ateu. Porque Não, tem que ler. Ó, já estamos mudando o assunto. Vamos continuar aqui, depois nós conversamos. Irmãos, o terceiro ponto, irmãos, é a adoração prazerosa e reverente, vemos no texto. Eles perseveravam unânimes todos os dias do templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Era um povo que amava adorar o Senhor, que tinha prazer em estar, em cultuar a Deus com reverência, tanto no templo, unânimes, quanto também em casa partindo o pão. Esse partir o pão aqui dá tanto a Santa Ceia, né, eles se uniam para participar do corpo e do sangue do Senhor, quanto também a festa ágape, que se fazia no primeiro século, que era a festa do amor que os primeiros cristãos faziam. Historicamente diz-se que Nero mandou matar os crentes e o acusou eles de canibalismo. Por quê? De tantos crentes dizerem:
que comiam a carne e bebiam o sangue do Senhor, aí o imperador, rapaz, vocês são um bando de canibal, como é que pode um negócio desse? Mas eles não entendiam que a menção era a ceia do Senhor. E por causa disso, muitos, queriam interromper as reuniões, matavam aqueles que estavam à frente, para de alguma forma tentar dispersar a igreja. E eles eram unânimes em fazer isso, era o costume da igreja, se reunir no templo para adorar o Senhor e também em casa, onde eles comiam junto com singeleza de coração, adorando a Deus, adorando a Deus em reverência. Eu acho interessante, irmãos, que a adoração da igreja primitiva, ela também se caracteriza pela reverência. Os seus cultos não eram irreverentes, se em algumas reuniões o ambiente não era como algo indiferente àquilo que estava acontecendo, o povo estava atento, o povo estava com um só propósito, unânimes, atento às palavras dos apóstolos, unidos. Vocês viram aquela vez que Pedro foi solto da prisão, a igreja estava como? A igreja estava em oração, estava unânime em oração, enquanto Pedro havia sido liberto. Quando ele chega, a igreja estava unanimemente em oração, havia propósito, havia reverência, havia adoração a Deus verdadeira, porque eles sabiam que a presença do Deus soberano estava com eles. Então os primeiros crentes, eles não conheciam esse erro, essa indiferença quanto à adoração, quanto à reverência. Eles manifestavam isso na prática, unanimemente, com amor à adoração, com amor ao culto, o amor, o participar da Santa Ceia do Senhor. Porque quando o Espírito Santo, irmãos, renova a igreja, ele a enche de alegria e também de reverência ante Deus. Vocês sabiam que é o mandamento do Senhor, a alegria? Você sabia que o povo mais alegre do mundo é o crente? Irmãos, a alegria é um mandamento. Onde é que está isso na Bíblia? Filipenses. Alegrai-vos no Senhor. E ele diz novamente, outra vez digo, alegrai-vos. Eu aprendi com o pastor Antônio, quando ele já estava aqui ainda, e os ímpios, eles têm tanta coisa. Aí disse que viu na televisão um tipo de gente falando assim, não, porque só tem a agradecer. Quanto aos crentes, tipo assim, não agradece pelo que tem. Sim. A adoração, irmãos, na igreja primitiva era uma adoração alegre, era um povo que amava servir o Senhor, que estava a ponto da sua própria vida, sabia do galardão que eles tinham recebido do Senhor. Então é prática do crente, ao chegar o domingo, se preparar, ter um coração entusiasmado, ao ouvir cantar, não ficar, mas cantar, irmãos, para o Senhor, louvar a Deus em alto e bom som, para que Deus receba a glória. Nós estamos aqui para mostrar nossa voz para ninguém, mas é para entoar cântico a Deus, alegre, alegria no Senhor. E acho que em 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 9:15. Só consegue ser mais rápido que eu? 2 Coríntios 9:15. 9:15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Aí imagine, graças a Deus pelo seu dom inefável, Imagine se Deus tivesse feito tudo cinza. Vamos conseguir, assim, diferenciar as coisas. Mas Deus deu cores para a nossa vida, Deus deu alegria. Deus resolve nossos problemas, Deus, Ele cuida de nós, faz tudo para nós. Ele mesmo disse que nós não devemos temer o homem que mata a sua carne, mas Ele dissipa até o espírito, Nós devemos temer a Ele. E tudo que nós temos é dele. E por que não nos entregarmos literalmente a Ele? Quando chegarmos aqui, tem que ser a nossa maior alegria. A casa do Senhor tem que ser a nossa maior alegria. Exatamente. Essa satisfação, todo mundo em uma só fé. Mas infelizmente, eu já ouvi coisas de dizer que essa igreja, a nossa igreja não tem alegria, a nossa igreja falta muita coisa para alegrar. Nós não precisamos de jogo de luzes, Nós não precisamos de cantores espetaculares, nós precisamos da palavra. Precisamos de astro, aqui na igreja. Nós precisamos. Exatamente. Essa alegria não está a isso, Eu já vi também algumas pessoas comentando sobre isso. Irmão, põe um playback, põe um negócio, põe um fundo musical, põe não sei o quê, põe.
Quando a gente vem para a igreja. Você imagina a guerra primitiva, irmão? Só os grelozinhos. Então, Né? quando a gente vem para Os a crentes igreja. orando sob luz de vela, que não tinha luz, sentado no chão. E o vigia lá fora. Qualquer momento poderia ser Atacado. roubado, atacado pelo Tem que ter o inimigo. vigia fora. E nós aqui sentados em bancos, com luz, ar-condicionado. Irmãos, por força que temos. É bênção de Deus. Não há motivo, nós devemos louvar o Senhor, nós devemos ter essa alegria quando formos cantar. Ao ouvir a palavra, ficarmos, né, vidrados. O que o Senhor tem a falar comigo? Não é o Mateus, não é o fulano, não, é Deus, é sua palavra. Ele vai falar comigo, Ele tem uma palavra para mim. Né? E Deus, Ele nos instrui, irmãos. Esse deve ser o desejo do nosso coração ao vir para a igreja, adorar a Deus. Olha, irmão, duas coisas que eu acho errado, que eu já tive isso. Eu não vou para a igreja porque quem vai pregar é fulano e tal. Só que não é ele que vai falar. Não é Deus que fala, é a palavra de Deus. A gente não tem que estar atento, pode ser qualquer um, porque Deus usa todos, usa qualquer um, até animais Deus usa para falar com nós. Deus usou, né, jumento animal para falar com nós. Sim. Então, e outra coisa que a gente veio para ouvir a palavra, essa é a verdadeira palavra de Deus. E quando a gente vem na igreja, a gente diz, já está demorando, não está demorando, você tem que ter satisfação de estar aqui dentro. Vai sair lá fora fazer o quê? Você não quer que é o melhor lugar? É isso que eu não entendo, irmão, no domingo. Domingo é mais, não digo o Walter, né, que trabalha de escada. Isso, não, Mas tem irmãos que, irmão, domingo não trabalha, é o dia do Senhor. Para que pressa? Não tem pressa. Hoje é o dia do Senhor, o dia da feira da alma, como diz os puritanos, né? Onde tudo aquilo que deixamos durante a semana, o estresse, os problemas, deve ficar para lá. Hoje é o dia que devemos nos dedicar inteiramente para o Senhor, de alma, mente e corpo para o Senhor. Porque a gente sai de fora, a gente depende de Deus. Se Deus quiser que aconteça algo, acontece. Se Deus quiser que a gente resolva algo, ele resolve. Senão, a gente nem sai fora. Então a adoração era alegre, irmãos. Era uma adoração alegre, vibrante. O povo tinha entusiasmo. O povo se alegrava com a palavra. O povo era animado. O povo tinha esse ânimo. Unanimemente eles se uniam, né, como diz o texto 47, aliás, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse é o último ponto que vamos ver. Alguém tem horas aí? Deixa eu lá aqui. 10h30 já? Irmãos, o último ponto de uma igreja viva, segundo aqui que vemos em Atos, é uma evangelização contínua. É um povo que tem prazer em falar de Jesus. É interessante que nós no primeiro amor, né, a gente tem toda a vontade de sair falando para todo mundo o que Jesus fez. Isso deve ser algo contínuo na vida do crente, na vida de uma igreja. Uma igreja viva é uma igreja evangelizadora, que fala de Cristo. Até aqui, né, nós temos considerado no estudo a comunhão e a adoração. Lucas nos diz que a igreja era fiel e perseverava nas coisas. Esses eram os feitos característicos da igreja, cheia do Espírito Santo desde o dia de Pentecostes. Aprendiam dos apóstolos, ajudavam uns aos outros, adoravam a Deus. E a passagem que termina aqui, no versículo 47, se não terminasse com ela, seria uma igreja incompleta. Era uma igreja que se dedicava à evangelização, a falar de Cristo. E quem que acrescentava, irmãos? O Senhor. A Bíblia nos diz, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Deus nos usa a guiar pessoas a Cristo. Deus usa o nosso testemunho, usa a nossa vida, usa-nos no trabalho, em casa, para nos guiar, para guiar essas pessoas a Jesus. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Outra coisa, para a igreja, o evangelismo é um constrangimento do Espírito Santo. É você saber que recebeu o amor de Deus, e o amor de Deus te constrangia tanto que você não pode se conter e contar o que Deus fez em sua vida para as outras pessoas. Nessa breve referência aqui, irmãos, nós podemos aprender alguns pontos sobre evangelização. O primeiro é que o Senhor mesmo acrescenta os que haviam de ser salvos. É o Senhor que acrescentava. Não adianta fazer movimento e encher a igreja e dizer, não, vocês vão ficar aqui, é Deus quem salva, é Deus quem traz, é Deus que faz com que a pessoa permaneça.
O ensinamento, o testemunho diário dos membros da igreja, de sua vida, de amor aos demais, são os meios que Deus usa para fazer chegar sua mensagem ao mundo. Porém, quem salva e incorpora novos membros na igreja é Jesus Cristo, é o Senhor. Nós utilizamos os meios que Deus nos deu, né? Nós pregamos, nós testemunhamos diariamente acerca de Cristo, nós buscamos viver para a glória de Deus. Porém, quem salva e incorpora no corpo é Jesus Cristo, o Senhor. O segundo ponto importante aqui sobre a evangelização, irmãos, é que Jesus fazia duas coisas, e estas duas sempre devem estar juntas. Jesus acrescentava à igreja cada dia aqueles que iam sendo salvos. Quer dizer, ele não acrescentava sem serem salvos. Ele não acrescentava ímpios à igreja, nem os salvava sem acrescentar à igreja. Primariamente, Deus salva a pessoa e Ele acrescenta a pessoa à igreja. A salvação e pertencer à igreja são atos que vão juntos, que é o Senhor quem faz em nós, é o Senhor quem realiza em nós. Em terceiro lugar, Jesus fazia isto cada dia. A Bíblia nos diz que a cada dia Ele acrescentava aqueles que eram de ser salvos. O Senhor fazia crescer dia a dia a comunidade. A evangelização não é um assunto